Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Estamos fazendo uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 18, Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar um trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, uma feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas afeições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Lição número 18. Provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Boa noite a todos. Essa lição 18, ela é muito profunda em ensinamento. E eu espero poder passar um pouco aquilo que eu acho que essa lição quer trazer na sua essência para a gente. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada lar, que reine um ambiente de fraternidade, de amor, e que possamos receber hoje e sempre o auxílio para que caminhemos na seara do bem. O auxílio para agradecer as oportunidades de trabalho e o auxílio para a submissão ou aceitação às nossas expiações e provas de fogo, sabendo que são necessárias ao nosso burilamento espiritual e à nossa jornada de ascensão ao Mestre Jesus. Neste capítulo, Emmanuel, através das palavras de Paulo, nos alerta sobre as posturas diante das provas de fogo. E muitos de nós ficam perguntando assim, o que são essas provas de fogo? São aquelas mais intensas, aquelas que estão atreladas às nossas falhas mais severas, ou aquelas que são o nosso calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles, lembrando a literatura da Grécia, né, se não me falha a memória, daquele personagem que era Aquiles, que tinha o calcanhar, ponto, que era vulnerável. Ou escolhidas como meio para alcançar o nosso crescimento espiritual. Ou seja, uma prova que nos eleva a um patamar maior
e mais rápido. Sendo assim, exige um esforço maior com a fé, com a perseverança, com a serenidade e, finalmente, exige uma mudança de comportamento. De uma forma geral, essas provas de fogo podem ser associadas a provas de expiação, mas geralmente as expiações estão relacionadas ao reparo de débitos anteriores, ou até mesmo aqueles adquiridos em vidas atuais pelos desvios a leis divinas ou escolhas que visam satisfazer nossa vaidade, nosso orgulho e nosso egoísmo. Percebo, então, que o autor aqui, pela minha pesquisa, existe uma diferença entre expiação e prova, embora as duas pareçam a mesma coisa. Essas provas de fogo geralmente são escolhas que nós fazemos na erraticidade. Expiações são pagamento de dívidas ou débitos passados, embora as duas representem, no fundo, algo parecido e semelhante. Lembrando que em ambos os casos, conforme a questão 258 e 259 do Livro dos Espíritos, somos nós próprios que as escolhemos. Porque na erraticidade, nós temos mais liberdade de ver em que precisamos melhorar. E aí fazemos essas escolhas, não nas suas minúcias, mas de uma forma geral, onde iremos trilhar. E nessa trilha, os pormenores são escolhas pessoais. Não é tudo que acontece em nossa vida foi definido, mas o caminho, esse foi escolhido. Eu vou ler só rapidamente a questão 258 aqui, que ela fala assim, ó, escolha das provas. Questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Essa é a pergunta. A resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações na vida como castigo? A resposta. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou esta lei e não aquela? Dado ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. Então, antes, meus irmãos e minhas irmãs, de nos questionarmos as nossas dificuldades atuais, lembremos que, mesmo em um planeta de expiação e prova, já temos discernimento suficiente para entender que tudo o que acontece conosco não é Deus que nos pune. É nossa escolha ou é necessária ao nosso crescimento espiritual. É isso que está falando aqui. Agora, por que Deus deixa isso acontecer? Porque ele não absorve nem condena ninguém. Somos as nossas escolhas que o fazem. E com relação às provas de fogo, que elas são mais duras, as mais pesadas, são nossas escolhas. Muitos espíritos o fazem como meio de alcançar mais rápido um estágio de evolução maior, ou buscar uma nova recolocação, ou uma missão. Então, por isso que nós devemos agradecer a Deus todas as oportunidades
que são colocadas em nossa frente. E diante de tais provas, lembrar, se fôssemos puros, aqui não estaríamos. Se estamos aqui, é porque precisamos melhorar. Afinal, estamos num planeta de expiação e provas, passando para a regeneração. Mas a regeneração é em cada um de nós, através de uma mudança de comportamento e da busca da prática do amor e da caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, o capítulo 5, item 9, desmarcou aqui sua mão. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas não a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Justamente o que foi respondido pelos espíritos na questão 258 é ratificado ou retificado aqui por Allan Kardec, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Diante dessas explicações, meus irmãos, fica mais fácil compreender a citação de Emmanuel ao iniciar o texto, esclarecendo que estas provas de fogo visam a edificação espiritual definitiva. Em se tratando de edificação espiritual, nada pode ser comparado ou associado às lutas e provas que muitos homens empenham e se perdem na conquista de bens materiais e na satisfação de seus desejos inferiores. E muitos, estando no ápice de suas conquistas, seja o mais alto nível que se possa imaginar ou encontrar, sucumbem diante das provas de fogo. Porque não prepararam o espírito, prepararam a carne. E neste cenário é que nós vemos tantos suicídios, tantos quadros depressivos e tantas revoltas. Somos todos discípulos na grande seara do Mestre Jesus. E lembrando dele, ele, conhecendo sua maior prova de fogo, permaneceu firme e caminhou rumo a Jerusalém, onde o aguardava o martírio e a crucificação. Diferente de nós, ele nada devia para tão pesada prova de fogo. Na minha opinião, seu intuito era demonstrar o perdão, o amor e mostrar que todo sofrimento não são nada em relação à felicidade que nos aguarda ao nos libertarmos dos grilhões que nos aprisionam ao materialismo, à falta de caridade e do amor ao próximo. Longe de qualquer comparação nossa com o próprio Mestre Jesus e ao nosso estado de evolução, toda luta que empenhamos, cada vitória que alcançamos em aceitar nossas imperfeições,
em combatê-las, buscando ser alguém melhor do que fomos no dia anterior, são acúmulos de experiência. Para que, e segundo Emmanuel, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades. Ou melhor, lhe provaremos nossas qualidades. Qualidades estas, ao suportarmos, sejam as provas de fogo, ou sejam as expiações. Eu pergunto a mim, e faço a pergunta a vocês também, que instante oportuno é este? Eu não me sinto confortável e com conhecimento para uma resposta tão íntima. Então, deixo a cargo de cada um a sua própria consciência. O que eu estou fazendo hoje, diante das provas, diante das expiações? Como eu me comporto? Como eu aceito? Como eu trabalho pela minha redenção espiritual? E como eu compreendo que tudo que me acontece, seja de bom ou seja de ruim, é por escolha própria e por merecimento. Se é bom. Se não é bom, vamos imaginar como temos agido em relação a nós mesmos e ao próximo. Essas foram as minhas interpretações desse texto. Espero que tenha sido útil e que possa refletir o que foi colocado nessa lição. Na oração de hoje, nós vamos incluir uma criança que está internada no hospital Mater Dei, lá na Contorno, na UTI, com pneumonia. O nome dela é Pietra Tachi Coutinho. E me parece que uma pessoa pediu também, pela intercessão de José Rodrigues, né? Que passou por desencarne. Então, vamos pedir ao Mestre amado Jesus, a falange de unidos para o bem, que possa visitar essa criança, seus familiares, os familiares do Senhor José Rodrigues, e que possa abençoá-los, que possa levar a cura para essa criança e aos familiares do José Rodrigues a compreensão de que ninguém morre. Só passamos para um estágio diferente e que a vida continua após o desenlace material. Elevemos nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus. Nessa noite de hoje, peçamos ao Pai, a falange de unidos para o bem, a todos os espíritos bons que se assemelham à grandeza do Pai Eterno Todo-Poderoso, que nos auxiliem a compreender a necessidade dos males que hoje nos aflige, não como punição, mas como uma oportunidade de redenção e de busca do aprimoramento que nos fará brilhar, que nos fará alcançar as esferas espirituais superiores. Rogamos ao nosso Mestre amado Jesus a cura para os doentes, o conforto àqueles que passam por tribulações e provas, a luz para aqueles que ainda não conhecem o vosso nome, Senhor. Pedimos ao nosso Mestre Jesus a saúde, a paz, a harmonia em nossos lares, a harmonia entre as nações. Pedimos o respeito àqueles que pensam diferente de nós, que possamos, Senhor, estender a nossa mão amiga àqueles que ainda não conhecem o vosso nome. Que compreendamos, Senhor, que o que recebemos é nosso dever compartilhar. Que nos livre, Senhor, da avareza, do orgulho, do egoísmo, da inveja.
Que possamos, Senhor, compreender que somente praticando a tua lei é que vamos alcançar a glória eterna. Aos nossos irmãos que se encontram hoje debaixo das pontes, dos viadutos, aqueles irmãos que nesse momento não têm o que comer em suas casas, dê a eles esperança, Senhor. Dê a eles força e equilíbrio para buscarem o auxílio, mesmo que esse pareça tão distante. Compreendamos, Senhor, a tua luz e o teu amor. E rogamos a tua Mãe Santíssima que interceda por cada um de nós junto a ti, para que possamos compreender que não adianta só pedir, é preciso fazer algo, fazer a nossa parte. Não basta bater, mas é preciso fazer. E fazer nesse sentido é compreender que o que temos em nossas mãos não é para guardar, é para distribuir, seja em pequenas quantidades, mas seja distribuído. Compreender, Senhor, que a oportunidade que temos em nossas mãos hoje é sublime e que não podemos deixar para amanhã. A luta incessante pela conquista da luz interior. Luz essa, Senhor, que o Senhor mesmo disse que nós temos, pois somos suas imagens e semelhança. Como diz na própria prece que o Senhor nos ensinou, não nos deixe cair em tentação. Mas para isso, precisamos manter-nos vigilantes diante das perturbações e das provas e das expiações a que somos submetidos. Ilumina-nos, Pai, para que possamos refletir a vossa luz em cada ato de nossas vidas. Para que possamos, Mestre amado Jesus, sermos fiéis exemplos do teu amor, da tua compaixão e do seu exemplo de caridade. Mesmo que façamos pouco, mas o pouco que fazemos a quem precisa é muito. Aquele que passa por dificuldade, espera que venha um sirineu. Mas no momento em que for solicitado dele a mesma postura, que ele também seja um sirineu. Porque assim ele encontrará forças, fé e esperança para não sucumbir e para caminhar nesse vale de lágrimas. Porque toda a dor, todo o sofrimento será bendito. Porque o próximo Cristo disse: benditos os aflitos, porque eles serão consolados. Então, na oração agora do Pai Nosso, coloque em intenção aquilo que mais vos aflige, suas dores, seus problemas, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que está difícil de suportar. Peça a Jesus nessa hora, para que você encontre dentro de você essa luz, essa paz, essa força, para que você seja o agente dessa mudança para você e para o outro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigado.